Oi, pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ravena Feitosa e a gente inicia agora o capítulo 4 do livro 2. Então, vocês abram o livro de vocês no capítulo 4, livro 2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estudar agora, olha, clima, ar, água e vida, né? A gente sabe, olha, que o clima, né, ele é influenciado por diversos fatores, como relevo, temperatura, umidade, por aí vai. A gente vai estudar tudo isso aqui, né? A gente vai estudar atmosfera, tempo e clima, elementos do clima, fatores climáticos, influência do clima na distribuição das espécies animais e vegetais. Vamos estudar tudo isso, tá bom? Primeiro, troposfera. É a camada mais próxima da litosfera, mais próxima aqui, né, da gente, tá? É nela que se concentram os gases vitais para nós, né? Sem eles, a gente não sobreviveria. É nela que ocorrem os fenômenos climáticos, como o vento, as nuvens, as chuvas, sendo grande parte da vida na Terra regida por eles. Você sabe que a gente não sobreviveria sem a atmosfera, né? E a camada que é vital aí pra gente, onde tem os gases vitais, é a troposfera, tá? Então vamos lá. Qual a diferença entre tempo e clima? Eu posso dizer que hoje o clima está quente? Ou eu tenho que dizer hoje o tempo está quente? Então a gente vai aprender um pouquinho, né? A gente já até falou sobre isso em outra aula, mas a gente vai reforçar agora. Tempo é o estado da atmosfera em dado momento. Então, é como está agora. Então, eu posso dizer, o tempo está quente. O clima, pessoal, já é diferente de tempo. O clima é a sucessão habitual de vários estados de tempo. Então, se analisa, né? Os meteorologistas analisam como está o tempo durante vários anos, né? A gente calcula o clima ao longo de 30 anos, né? Como o tempo varia ao longo de 30 anos. Isso é que vai determinar qual é o clima de determinada região, entenderam? Então, o que muda constantemente é o tempo. O clima não muda assim facilmente, tá certo? Então, sempre que eu vou falar, eu vou fazer uma história, eu vou postar lá no meu status, sei lá, ai, quando estiver chovendo, ai, climinha bom ou tempinho bom? Quando estiver chovendo, tempinho bom, né? Porque foi uma variação, né? Uma variação que ocorreu ali em determinado dia, né? Em determinado momento. Então, sempre que vocês quiserem lembrar, saber diferenciar, lembra assim, ó, o tempo está, o clima é. Então, o tempo está frio, não é não? Ou o tempo está frio hoje, o tempo está quente hoje, está chovendo, então tá um tempinho bom. O clima, o nosso clima é quente, entendeu? O nosso clima é quente e seco. Então, isso não varia. Eu não posso dizer que hoje o clima está úmido. Não. O clima, nosso clima na nossa região é quente e seco. Então, a gente não pode usar essa variação aí. Agora, a partir de hoje, todos vocês vão usar a palavra tempo e clima da maneira correta, tá bom? Atmosfera, tempo e clima ainda. A gente, quando vai viajar, a gente precisa ter noção de como é o clima naquela região que a gente vai viajar, né? E de como vai estar o tempo naquela região, tá bom? A gente tem que ver como é que vai estar as condições do tempo naquela região. Olha, ele tá saindo aqui de Recife, ó, todo de camiseta, Recife calor, Nordeste, e viajando para Porto Alegre com 8 graus Celsius. Saiu de 32, chegou com 8 graus Celsius, todo mundo empacotado e ele morrendo de frio. Por quê? Porque ele não verificou como estava o tempo, né? Como era o clima para onde ele ia, né? E como estava o tempo naquela região. Então ele saiu despreparadíssimo, né? Todo de camiseta e calção. Morreu de frio. Então, sempre que a gente for viajar para algum lugar, a gente tem que planejar essa viagem até para ver a vestimenta que nós utilizaremos naquele tempo, né? Naquela situação. E lá naquela região também. Já pensou se nessa mochila ele tá levando só calção e camiseta? Vai passar muito frio, né? Em Porto Alegre. Então, vamos aqui. Elementos do clima. A gente vai ver primeiro aqui a radiação solar, tá? Uma parte da radiação solar é difundida, né? Ela é espalhada aqui na superfície terrestre. Outra é radiação direta, ela passa direto.
Outra, ela é refletida pela superfície e pelos oceanos. Uma parte se perde aqui na atmosfera e outra parte aqui, ó, refletida pelas nuvens. Então, essa radiação solar é que aquece a gente, é que aquece o nosso planeta. Se a gente for falar o que é temperatura, é a capacidade que o corpo tem de reter calor. Então, se a temperatura está alta, é porque aquela região, aquele corpo conseguiu reter bastante calor, tá bom? O Sol, pessoal, vocês vão considerar o Sol como principal fonte de energia, ou seja, consequentemente, é a principal fonte de calor, tá bom? A gente aqui recebe grande radiação ou pouca radiação? Grande radiação. Muito bem, certo? Então, a gente vai ver aqui, pessoal, aqui na minha megalópole, Tamboril, né? Aqui do Tamboril onde eu moro, eu peguei a previsão do tempo para essa semana, tá? Então, segunda-feira, a máxima vai ser 34 graus, a mínima 22, né? Sem chance de chuva. Terça-feira, que é hoje, tem mínima chance de chuva, a máxima vai ser de 35 graus, né? E a mínima de 23 graus, tá? Algumas previsões do tempo até informam que hora que vai estar a máxima e a mínima, tá? Isso aqui tá bem mais simples. Mas o que eu quero dizer para vocês? Olha, a temperatura máxima 35 graus Celsius, temperatura mínima 23 graus Celsius, tá bom? Então gravem isso. Como é que eu vou saber a amplitude térmica de determinado lugar? Eu vou pegar a temperatura máxima daquela região, né? A temperatura máxima daquela região e subtrair pela temperatura mínima daquela região. Vamos supor que hoje a temperatura máxima seja 22 graus Celsius e a mínima 19 graus Celsius. Qual é a amplitude térmica? A amplitude térmica é 22 menos 19. Qual a amplitude térmica? Quanto é 22 menos 19? 3. Então, a amplitude térmica é igual a 3. Amanhã, vou fazer com vocês. A máxima será 27 e a mínima 17. Qual é a amplitude térmica? Calcule aí. Amplitude térmica é temperatura máxima menos a temperatura mínima. Qual é a máxima? 27. Qual é a mínima? 17. 27 menos 17 é igual a 10 graus Celsius. Isso é amplitude térmica. Amplitude térmica igual a 10 graus Celsius. Entenderam? Então, vamos lá. Quais são os elementos do clima, né, pessoal? A pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície terrestre. Então, grave aí, peso do ar sobre a superfície terrestre. Vocês vêm até dizendo assim, que o nosso corpo suporta 1 tonelada, né, de ar. Só que a gente não sente essa tonelada de ar, porque essa pressão vem em todas as direções e a gente acaba não sentindo esse peso, tá? Aqui tá mostrando, pessoal, como funciona, tá? Quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Tá vendo o peso desse ar aqui, ó, sobre essa pessoa? Esse que tá aqui, lembra que a altitude, né, é em relação ao nível do mar, né? Ele tá próximo aqui ao nível do mar, ó, maior a pressão. E lá no fundo do mar, maior ainda a pressão. E aí, quando você vai subindo, a pressão vai diminuindo. Aqui, ó, aqui a pressão é maior, né? Na base, quando ele vai subindo aqui, ó, a pressão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, em grandes altitudes, a pressão é menor do que em pequenas altitudes. Entenderam? Então, aqui a pressão é maior, aqui a pressão é menor. No fundo do mar, maior ainda. Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão. Tá bom? Menor altitude, maior pressão. Maior altitude, menor pressão. Amém? Elementos do clima ainda. Aqui você vai estar vendo aqui, ó. Observe que a coluna de ar em Trancoso é maior e, portanto, a maior pressão atmosférica do que aqui na cidade de Piatã. Em Trancoso, que é próximo ao nível do mar, a pressão é maior, porque a altitude é menor. Em Piatã, que é mais alto, muito alto, né, 1.288 metros de altitude, em Piatã a pressão é menor, tá certo?
Ainda estudando aqui elementos do clima, a gente vai ver o ciclo da água, né? O ciclo da água, ó, a água pode surgir, ó, ela vem de precipitação, ela vem de evaporação de lagos, oceanos, rios, a evapotranspiração de vegetais, tá? Existe, pessoal, o fluxo de água subterrâneo, os lençóis subterrâneos, tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, faz parte do ciclo da água, ó. A água evapora, ocorre a formação de nuvens, né, que se condensa e se precipita a água, tá bom? Então, a água evapora, tem a formação de nuvens, no estado gasoso essa água vai estar, essa água se condensa e se precipita na forma de chuva. Isso faz parte do ciclo da água. Quando essa chuva cai em determinadas regiões, essa água infiltra e pode formar os lençóis subterrâneos, né? Os lençóis freáticos. Ou então ela escorre, né? A água superficial e vai chegar até lagos e rios. E também essa água pode vir, ó, de derretimento de geleiras. Alguns rios, pessoal, são formados praticamente apenas pelo derretimento de geleiras, tá bom? Então, a água é vital para a gente. A gente vai ter ela no estado líquido aqui, ó, no estado sólido nas geleiras, né? Líquido na chuva, nos rios, no mar, nos oceanos, no estado sólido nas geleiras e na forma de vapor, né? Como a gente encontra ela na atmosfera. Por exemplo, quando eu tenho uma garrafa de água gelada, bem gelada, eu coloco ela sobre a pia. Daqui a um tempinho, vai estar cheio de gota de água fora da garrafa, como se a garrafa tivesse suada, não é? Então, aquela água que fica acumulada na parte externa da garrafa, aquele suorzinho, é a água que estava no ambiente em forma de vapor, que quando encontrou a superfície da garrafa, que era fria, se condensou e deixou de ser vapor e passou a ficar no estado líquido, tá bom? Então, esse encontro aí da parte, ele estava em vapor, né, que é mais quente, aí encontrou a superfície fria e se condensou. Compreenderam? A gente vai ter água de diversas formas no nosso ambiente, tá bom? Fatores climáticos podem ser a altitude, a latitude, massas de ar, né, maritimidade, continentalidade e as correntes marítimas, tá bom? A altitude, áreas mais elevadas apresentam temperaturas mais baixas. Então, quanto mais alto, menor a temperatura, tá bom? Ó, no topo da montanha, gelo aqui nessa região. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Latitude, quanto mais próximo à linha do Equador, né, mais quente será. Mais distante da linha do Equador, vai aumentando a latitude e a temperatura, consequentemente, também vai aumentando. Então, o clima vai ser alterado também, tá bom? De acordo com a localização de um país no globo terrestre, né, com essa mudança da latitude, o clima de determinada região pode ser alterado, tá? Porque os raios solares incidem de maneira diferente. Na linha do Equador, vocês já estudaram, na linha do Equador incidem com maior veemência, né? Aí quanto mais distante da linha do Equador, mais frio, né? Os raios solares chegam inclinados, chegando até lá nos polos, que é congelado, né? Então, gravem isso aí. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ou seja, altera no clima. As massas de ar, dependendo de que tipo de massa de ar chega a determinada região, aquela região pode ser fria ou quente, úmida ou seca, tá bom? Então, as massas de ar influenciam sim, né, no clima de determinada região. Se a massa de ar que chega a determinada região for fria e úmida, aquela região vai ser fria e úmida. Se a massa de ar chega naquela região for quente e seca, aquela região vai ser quente e seca. E aí, por aí sucessivamente, tá bom? Maritimidade. Áreas mais próximas ao mar, né, são mais frias e mais úmidas. Áreas mais distantes do mar, né, são mais quentes e mais secas, tá bom? Então, isso influencia também no clima. Continentalidade. Quanto mais distante do nível do mar, né, mais quente vai ser determinada região. Então, quanto mais próximo do mar, né, quanto mais próximo do mar, mais fria, mais úmida vai ser aquela região. Quanto mais distante do mar,
mais seca e mais quente vai ser aquela região, tá bom? As correntes marítimas também influenciam, podem alterar tanto a temperatura quanto a umidade nas regiões próximas à costa, tá? Próximas à costa. Então, próximo ali do mar, próximo ali na região litorânea, essas correntes, dependendo do que elas sejam, se forem quentes ou forem frias, elas podem alterar a temperatura de determinada região, tá certo? A influência do clima ainda na distribuição das espécies animais e vegetais. Aqui a gente encontra, pessoal, o planisfério. Nessa região próxima à linha do Equador, né, ela é mais quente e vai se distanciando da linha do Equador e vai ficando mais frio, ó. Aqui mais quente, aí vai ficando mais frio quando ela se distancia da linha do Equador. Então, do meio para cima e para baixo, né, ó, do meio distante vai esfriando. Então, aqui quente, aí ó, vai esfriando, 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 esfriando até chegar nos polos, tá bom? Então, aqui em azul, a gente vai ter a tundra, que é uma vegetação que suporta grandes tempos de frio, de invernos rigorosos, tá? Vegetação rasteira. Em rosinha, a gente tem os desertos, né? Aqui na Austrália, aqui na África, deserto do Saara, tá bom? Em esse begezinho, floresta de coníferas. Floresta de conífera é aquela floresta de árvore de Natal, sabe? Conífera em forma de cone. Ela não acumula neve, né? Ela é uma região fria, mas também ela não suportaria ser congelada. Então, quando a neve se acumula aqui em cima, pelo formato dela em forma de cone, já chama de conífera, a neve se despenca, né? Sai dela. Em rosa, formações de regiões semiáridas, ó, que aqui aparece a nossa região, semiárida, caatinga, que nesse caso é a caatinga, né? Cerrado. Floresta temperada, né? Em verde, floresta temperada. Olha aqui onde tem floresta temperada. Floresta temperada, elas têm as 4 estações do ano muito bem definidas, tá bom? Primavera, verão, outono e inverno. Aí, aqui nessa corzinha, olha, acho que é um begezinho claro, amarelinho claro. Aqui, ó, floresta pluvial tropical, aqui floresta amazônica. Nessa corzinha aqui, meio cinza, mediterrânea. Nesse verde, savana, que é o nosso cerrado. E também nós vamos encontrar muito a savana da África, né? Em amarelo, formações herbáceas. Aqui, ó, nós vamos ter uma parte, os pampas, por exemplo. E de alta montanha, é onde tem o relevo, tem muito planalto. Então, a vegetação de alta montanha vai ser uma vegetação que suporta também frios e vive também em montanhas. Então, o próprio nome já diz, tá? Influência de clima na distribuição das espécies animais e vegetais ainda. No Brasil existem 6 biomas principais: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, tá? Então, aqui, pessoal, essa região amazônica, esse bioma, né, a Amazônia, ela é uma região onde é bastante úmida, tem muita chuva, é bastante quente também, pela influência da proximidade ali com a linha do Equador. Ela é bastante úmida porque tem muitos rios, muitas plantas, ocorre muita evapotranspiração e também por um fenômeno que nós vamos estudar no ano que vem, chamados rios voadores. Então, lá tem muita chuva, é muito quente, tem muita biodiversidade, né? Muitas espécies de plantas, tá bom? Aí nós vamos ter aqui, ó, nessa corzinha aqui, o cerrado, que é a vegetação que prevalece aqui em Floriano, na nossa região. É uma vegetação que vai nascer num solo que é rico em alumínio, solo ácido, as raízes são bastante profundas, troncos retorcidos, as árvores perdem suas folhas na época de seca extrema, mas recuperam quando as chuvas retornam, que é no verão, tá bom? Nós temos a Mata Atlântica aqui, ó, nessa região litorânea, é a vegetação, uma das que mais foram afetadas pela colonização, a extração do pau-brasil. Você já ouviu falar em araucária? A araucária faz parte da Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica hoje só tem apenas 7% da vegetação original, então do que tinha antigamente, só tem 7% atualmente, tá bom? Então foi a que foi mais devastada desde a época da colonização. Aí nós temos a caatinga aqui nessa região. A caatinga é uma vegetação que sobrevive a um clima extremamente seco, quente. As folhas foram transformadas em espinhos, então são plantas xerófilas.
Aí vocês vão lembrar aí de cactos, por exemplo, né? Aí pampa, os pampas aqui, ó, nessa região. Essa região é uma vegetação de graminhas, pequenos arbustos, favorável para a criação de gado, tá bom? O Pantanal, cadê o Pantanal? Sim, o Pantanal aqui, pessoal, ela é uma união de Cerrado com Amazônia, tá? Ela é uma união, tem vários tipos de vegetação aqui nessa região. Mas o Pantanal tem uma característica especial que ele se alaga, né? Ele é alagado nas épocas de chuva intensa. Então, na época de chuva intensa, ele alaga, aí depois ele seca, e aí é por isso, né, que atrai grandes espécies, muitas espécies, né, uma grande quantidade de espécies animais, tá? É um bioma bastante rico, tá bom? Aqui, pessoal, olha, é só mostrando o globo terrestre para vocês e os principais o que é cultivado nessas regiões, principalmente de acordo com o clima, tá? Aqui em amarelo tá a agricultura de alto consumo, a agricultura de subsistência, que é aquela que as pessoas plantam, criam animais apenas para sobreviver. O que sobra, né, vende, mas é principalmente para comer. Então prevalece aqui no Brasil, aqui na África, né, também a agricultura de subsistência, tá bom? Em rosinha, agricultura intensiva. Essa agricultura intensiva é aquela onde tem muito investimento de dinheiro, onde o lucro é bastante grande, onde é muito mecanizada e por aí vai, tá bom? A pecuária extensiva, que está dessa formazinha aqui, ó, pecuária extensiva, é aquela que o gado é criado, pecuária intensiva, dessa forma aqui, tá bom? Intensiva. É aquela que o gado é criado preso, né, confinado, bem alimentado, por aí vai. Então, gente, eu não quero me aprofundar tanto, né, nessa parte aqui da agropecuária, mas eu queria só mostrar para vocês algumas dessas regiões, tá bom? Para casa, pessoal, a agendinha, eu quero que vocês anotem a data de entrega, eu quero que vocês anotem o horário de entrega, tudo certinho. 36, 41, 43, 46, 47 e 49, tá bom? E agora a gente se encontra lá no plural para a gente tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijo, beijo. Tchau, tchau, até daqui a pouco.